Código Penal, artigo 43. As penas restritivas de direitos são: 1. Prestação pecuniária. 2. Perda de bens e valores. 3. Limitação de fim de semana. 4. Prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas. 5. Interdição temporária de direitos. 6. Limitação de fim de semana. Artigo 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade quando 1. Aplicada a pena privativa de liberdade não superior a 4 anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou qualquer que seja a pena aplicada se o crime for culposo. 2. Se o réu não for reincidente em crime doloso. 3. Se a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias, indicarem que essa substituição seja suficiente. Parágrafo 1º vetado. Parágrafo 2º. Na condenação igual ou inferior a 1 ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos. Se superior a 1 ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos. Parágrafo 3º. Se o condenado for reincidente, o juiz poderá aplicar a substituição, desde que, em face de condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime. Parágrafo 4º. A pena restritiva de direitos converte-se em privativa de liberdade quando ocorrer o descumprimento injustificado da restrição imposta. No cálculo da pena privativa de liberdade, a executar será deduzido o tempo cumprido da pena restritiva de direitos, respeitado o saldo mínimo de 30 dias de detenção ou reclusão. Parágrafo 5º. Sobrevindo condenação à pena privativa de liberdade por outro crime, o juiz da execução penal decidirá sobre a conversão, podendo deixar de aplicá-la se for possível ao condenado cumprir a pena substitutiva anterior. Artigo 45. Na aplicação da substituição prevista no artigo anterior, proceder-se-á na forma deste e nos dos artigos 46, 47 e 48. Parágrafo 1º. A prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro à vítima, a seus dependentes ou a entidade pública ou privada com destinação social de importância fixada pelo juiz, não inferior a um salário mínimo, nem superior a 360 salários mínimos. O valor pago será deduzido do montante de eventual condenação em ação de reparação civil, se coincidentes os beneficiários. Parágrafo 2º. No caso do parágrafo anterior, se houver aceitação do beneficiário, a prestação pecuniária pode consistir em prestação de outra natureza. Parágrafo 3º. A pena de bens e valores pertencentes aos condenados dar-se-á, ressalvada a legislação especial, em favor do Fundo Penitenciário Nacional, e seu valor terá como teto o que for maior, o montante do prejuízo causado ou do provento obtido pelo agente ou por terceiro em consequência da prática do crime. Parágrafo 4º vetado. Artigo 46. A prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas é aplicável às condenações superiores a 6 meses de privação de liberdade. Parágrafo 1º. A prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas consiste na atribuição de tarefas gratuitas ao condenado. Parágrafo 2º. A prestação de serviços à comunidade dar-se-á em entidades assistenciais, hospitalares, escolas, orfanatos e outros estabelecimentos congêneres, em programas comunitários ou estatais. Parágrafo 3º. As tarefas a que se refere o parágrafo 1º serão atribuídas conforme as aptidões do condenado, devendo ser cumpridas à razão de 1 hora de tarefa por dia de condenação,
fixadas de modo a não prejudicar a jornada normal de trabalho. Parágrafo 4º. Se a pena substituída for superior a um ano, é facultado ao condenado cumprir a pena substitutiva em menor tempo, artigo 55, nunca inferior à metade da pena privativa de liberdade fixada. Artigo 47. As penas de interdição temporária de direitos são: 1. Proibição do exercício de cargo, função ou atividade pública, bem como de mandato eletivo. 2. Proibição do exercício de profissão, atividade ou ofício que dependam de habilitação especial, de licença ou autorização do poder público. 3. Suspensão de autorização ou de habilitação para dirigir veículo. 4. Proibição de frequentar determinados lugares. 5. Proibição de inscrever-se em concurso, avaliação ou exames públicos. Artigo 48. A limitação de fim de semana consiste na obrigação de permanecer aos sábados e domingos 5 horas diárias em casa de albergado ou outro estabelecimento adequado. Parágrafo único. Durante a permanência, poderão ser ministrados ao condenado cursos e palestras ou atribuídas atividades educativas. Artigo 49. A pena de multa consiste no pagamento ao fundo penitenciário da quantia fixada na sentença e calculada em dias multa. Será, no mínimo, 10 dias e no máximo de 360 dias multa. Parágrafo 1º. O valor do dia multa será fixado pelo juiz, não podendo ser inferior a 1/30 do salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, nem superior a 5 vezes esse salário. O valor da multa será atualizado quando da execução, pelos índices de correção monetária. Artigo 50. A multa deve ser paga dentro de 10 dias depois de transitada em julgado a sentença. A requerimento do condenado e conforme as circunstâncias, o juiz pode permitir que o pagamento se realize em parcelas mensais. Parágrafo 1º. A cobrança da multa pode efetuar-se mediante desconto no vencimento ou salário do condenado quando: a. Aplicada isoladamente. B. Aplicada cumulativamente com pena restritiva de direitos. 3. Concedida a suspensão condicional da pena. Parágrafo 2º. O desconto não deve incidir sobre os recursos indispensáveis ao sustento do condenado e de sua família. Artigo 51. Transitada em julgado a sentença condenatória, a multa será executada perante o juiz da execução penal e será considerada dívida de valor aplicáveis às normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição. Artigo 52. É suspensa a execução da pena de multa se sobrevém ao condenado doença mental. Artigo 53. As penas privativas de liberdade têm seus limites estabelecidos na sanção correspondente a cada tipo legal de crime. Artigo 54. As penas restritivas de direitos são aplicáveis independentemente de cominação na parte especial, em substituição à pena privativa de liberdade, fixada em quantidade inferior a um ano ou nos crimes culposos. Artigo 55. As penas restritivas de direitos, referidas nos incisos 3, 4, 5 e 6 do artigo 43, terão a mesma duração da pena privativa de liberdade substituída, ressalvado o disposto no parágrafo 4º do artigo 46. Artigo 56. As penas de interdição, previstas nos incisos 1 e 2 do artigo 47 deste Código, aplicam-se para todo o crime cometido no exercício de profissão, atividade, ofício, cargo ou função, sempre que houver violação dos deveres que lhes sejam inerentes. Artigo 57. A pena de interdição, prevista no inciso 3 do artigo 47 desse Código, aplica-se aos crimes culposos de trânsito. Artigo 58. A multa, prevista em cada tipo legal de crime, tem os limites fixados no artigo 49 e seus parágrafos desse Código.
Parágrafo único. A multa prevista no parágrafo único do artigo 44 e no parágrafo 2º do artigo 60 deste Código aplica-se independentemente de cominação na parte especial. República Federativa do Brasil. Preâmbulo. Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Artigo 1º. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos 1. A soberania, 2. A cidadania, 3. A dignidade da pessoa humana, 4. Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, 5. O pluralismo político. Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Artigo 2º. São poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Artigo 3º. Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: 1. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. 2. Garantir o desenvolvimento nacional. 3. Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. 4. Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Artigo 4º. A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios: 1. Independência nacional. 2. Prevalência dos direitos humanos. 3. Autodeterminação dos povos. 4. Não intervenção. 5. Igualdade entre os Estados. 6. Defesa da paz. 7. Solução pacífica dos conflitos. 8. Repúdio ao terrorismo e ao racismo. 9. Cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. 10. Concessão de asilo político. Parágrafo único. A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade e à segurança e à propriedade nos termos seguintes: 1. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição. 2. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. 3. Ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento desumano ou degradante. 4. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. 5. É assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. 6. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. 7. É assegurada nos termos da lei a prestação de assistência religiosa nas entidades civis
e militares de internação coletiva. 8. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. 9. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. 10. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. 11. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia, por determinação judicial. 12. É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. 13. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. 14. É assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional. 15. É livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. 16. Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio, prévio aviso à autoridade competente. 17. É plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar. 18. A criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas independem de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. 19. As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito em julgado. 20. Ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado. 21. As entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente. 22. É garantido o direito de propriedade. 23. A propriedade atenderá à sua função social. 24. A lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nessa Constituição. 25. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurada ao proprietário indenização ulterior se houver dano. 26. A pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes da sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento. 6. A pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes da sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento. 27. Aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar. 28. São assegurados nos termos da lei a proteção às participações individuais em obras coletivas,
e a reprodução da imagem e voz humanas, inclusive nas atividades desportivas. B. O direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras que criarem ou de que participarem aos criadores, aos intérpretes e às respectivas representações sindicais e associativas. 29. A lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e aos outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país. 30. É garantido o direito de herança. 31. A sucessão de bens de estrangeiros situados no país será regulada pela lei brasileira em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, sempre que não lhe seja mais favorável a lei pessoal do decujus. 32. O Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. 33. Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja indispensável à segurança da sociedade e do Estado. 34. São a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas, a. O direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos ou contra a ilegalidade ou abuso de poder. B. A obtenção de certidões em repartições públicas para a defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal. 35. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. 36. A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. 37. Não haverá juízo ou tribunal de exceção. 38. É reconhecida a instituição do júri com a organização que lhe der a lei, assegurados a plenitude de defesa, b. o sigilo das votações, c. a soberania dos vereditos, d. a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. 39. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. 40. A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. 41. A lei punirá qualquer discriminação atentatória aos direitos e liberdades fundamentais. 42. A prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. 43. A lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem. 44. Constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático. 45. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas até o limite do valor do patrimônio transferido. 46. A lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes: a privação ou restrição da liberdade, b. perda de bens, c. multa, d. prestação social alternativa, e. suspensão ou interdição de direitos. 47. Não haverá penas a. de morte, salvo em caso de guerra declarada, nos termos do artigo 84, inciso 19. b. de caráter perpétuo, c. de trabalhos forçados, d. de banimento, e. cruéis. 48.
A pena será cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado. 49. É assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral. 50. Às presidiárias serão asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação. 51. Nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado em caso de crime comum, praticado antes da naturalização ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, na forma da lei. 52. Não será concedida a extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião. 53. Ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente. 54. Ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. 55. Aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e os recursos a ela inerentes. 56. São inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. 57. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. 58. O civilmente identificado não será submetido à identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei. 59. Será admitida ação privada nos crimes de ação pública, se esta não for intentada no prazo legal. 60. A lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem. 61. Ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar definidos em lei. 62. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente e à família do preso ou à pessoa por ele indicada. 63. O preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado. 64. O preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial. 65. A prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária. 66. Ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando a lei admitir a liberdade provisória com ou sem fiança. 67. Não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel. 68. Conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. 69. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. 70. O mandado de segurança coletivo poderá ser impetrado por a. Partido político com representação no Congresso Nacional. B. Organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento pelo menos há um ano em defesa dos interesses de seus membros ou associados. 71. Conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. 72. Conceder-se-á habeas data a. Para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constante de registros ou banco de dados de entidades governamentais ou de caráter público. Letra B.
para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo. 73. Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência. 74. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. 75. O Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença. 76. São gratuitos para os reconhecidamente pobres na forma da lei a. O registro civil de nascimento, b. A certidão de óbito. Inciso 77. São gratuitas as ações de habeas corpus e habeas datas e, na forma da lei, os atos necessários ao exercício da cidadania. Inciso 78. A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. 79. É assegurado, nos termos da lei, o direito à proteção dos dados pessoais, inclusive nos meios digitais. Parágrafo 1º. As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Parágrafo 2º. Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Parágrafo 3º. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos, que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional, em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. Parágrafo 4º. O Brasil se submete à jurisdição de Tribunal Penal Internacional, a cuja criação tenha manifestado adesão. Artigo 6º. São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados na forma desta Constituição. Parágrafo único. Todo brasileiro em situação de vulnerabilidade social terá direito a uma renda básica familiar, garantida pelo poder público em programa permanente de transferência de renda, cujas normas e requisitos de acesso serão determinados em lei, observada a legislação fiscal e orçamentária. Artigo 7º. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social: 1. Relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos da lei complementar, que preverá a indenização compensatória, entre outros direitos. 2. Seguro-desemprego, em caso de desemprego involuntário. 3. Fundo de garantia do tempo de serviço. 4. Salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender às suas necessidades vitais básicas e às de sua família, com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim. 5. Piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho. 6. Irredutibilidade do salário, salvo disposto em convenção ou acordo coletivo. 7. Garantia de salário nunca inferior ao mínimo para os que percebem remuneração variável. 8. 13º salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria. 9. Remuneração do trabalho noturno superior à do diurno. 10. Proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua retenção dolosa. 11.
participação nos lucros ou resultados, desvinculada da remuneração e, excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei. 12. Salário família, pago em razão do dependente do trabalhador de baixa renda, nos termos da lei. 13. Duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 44 horas semanais, facultado a compensação de horários e a redução da jornada mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. 14. Jornada de 6 horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, salvo negociação coletiva. 15. Repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos. 16. Remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em 50% à do normal. 17. Gozo de férias anuais remuneradas, com pelo menos um terço a mais do que o salário normal. 18. Licença à gestante sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de 120 dias. 19. Licença paternidade nos termos fixados em lei. 20. Proteção do mercado de trabalho da mulher mediante incentivos específicos nos termos da lei. 21. Aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo de no mínimo 30 dias nos termos da lei. 22. Redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança. 23. Adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei. 24. Aposentadoria. 25. Assistência gratuita aos filhos e dependentes, desde o nascimento até 5 anos de idade em creches e pré-escolas. 26. Reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho. 27. Proteção em face da automação na forma da lei. 28. Seguro contra acidentes de trabalho a cargo do empregador, sem excluir a indenização a que este está obrigado, quando incorrer em dolo ou culpa. 29. Ação quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de 5 anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de 2 anos após a extinção do contrato de trabalho. 30. Proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de critérios de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil. 31. Proibição de qualquer discriminação no tocante a salário e critérios de admissão do trabalhador portador de deficiência. 32. Proibição de distinção entre trabalho manual, técnico e intelectual ou entre os profissionais respectivos. 33. Proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 anos. 34. Igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso. Parágrafo único. São assegurados à categoria dos trabalhadores domésticos os direitos previstos nos incisos 4, 6, 7, 8, 10, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 26, 30, 31 e 33, e atendidas as condições estabelecidas em lei e observada a simplificação do cumprimento das obrigações tributárias, principais e acessórias, decorrentes da relação de trabalho e suas peculiaridades, os previstos nos incisos 1, 2, 3, 9, 12, 15 e 18, bem como a sua integração à Previdência Social. Lei 13.303, artigo 68. Os contratos de que trata essa lei regulam-se pelas suas cláusulas, pelo disposto nessa lei e pelos preceitos de direito privado. Artigo 69.
São cláusulas necessárias nos contratos disciplinados por esta lei: 1. O objeto e seus elementos característicos. 2. O regime de execução ou a forma de fornecimento. 3. O preço e as condições de pagamento, os critérios, a data base e a periodicidade do reajustamento de preços e os critérios de atualização monetária entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento. 4. Os prazos de início de cada etapa de execução, de conclusão, de entrega, de observação, quando for o caso, e do recebimento. 5. As garantias oferecidas para assegurar a plena execução do objeto contratual, quando exigidas, observado o disposto no artigo 68. 6. Os direitos e as responsabilidades das partes, as tipificações das infrações e as respectivas penalidades e valores das multas. 7. Os casos de rescisão do contrato e os mecanismos para alteração de seus termos. 8. A vinculação ao instrumento convocatório da respectiva licitação ou ao termo que a dispensou ou a inexigiu, bem como ao lance ou proposta do licitante vencedor. 9. A obrigação do contratado de manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas no curso do procedimento licitatório. 10. Matriz de riscos. Parágrafo 2º. Nos contratos decorrentes de licitações de obras ou serviços de engenharia em que tenha sido adotado um modo de disputa aberto, o contratado deverá reelaborar e apresentar à empresa pública ou à sociedade de economia mista e às suas respectivas subsidiárias, por meio eletrônico, as planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, bem como o detalhamento das bonificações e despesas indiretas, BDI, e dos encargos sociais, ES, com os respectivos valores adequados ao lance vencedor, para fins do disposto no inciso 3º do caput desse artigo. Artigo 70. Poderá ser exigida a prestação de garantia nas contratações de obras, serviços e compras. Parágrafo 1º. Caberá ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia: caução em dinheiro, seguro-garantia ou fiança bancária. Parágrafo 2º. A garantia a que se refere o caput não excederá 5% do valor do contrato e terá seu valor atualizado nas mesmas condições nele estabelecidas, ressalvado o previsto no parágrafo 3º desse artigo. Parágrafo 3º. Para obras, serviços e fornecimentos de grande vulto, envolvendo complexidade técnica e riscos financeiros elevados, o limite de garantia previsto no parágrafo 2º poderá ser elevado para 10% do valor do contrato. Parágrafo 4º. A garantia prestada pelo contratado será liberada ou restituída após a execução do contrato, devendo ser atualizada monetariamente na hipótese do inciso 1 do parágrafo 1º desse artigo. Artigo 71. A duração dos contratos regidos por essa lei não excederá 5 anos, contados a partir da sua celebração, exceto para projetos contemplados no plano de negócios e investimentos da empresa pública ou da sociedade de economia mista, exceto nos casos em que a pactuação por prazo superior a 5 anos seja prática rotineira de mercado e a imposição desse prazo inviabilize ou onere excessivamente a realização do negócio. Parágrafo único. É vedado o contrato por prazo indeterminado. Artigo 72. Os contratos regidos por essa lei somente poderão ser alterados por acordo entre as partes, vedando-se ajuste que resulte em violação da obrigação de licitar. Artigo 73. A redução a termo do contrato poderá ser dispensada no caso de pequenas despesas de pronta entrega e pagamento das quais não resultem obrigações futuras por parte da empresa pública ou da sociedade de economia mista. Parágrafo único. O disposto no caput não prejudicará o registro contábil exaustivo
dos valores despendidos e a exigência de recibo por parte dos respectivos destinatários. Artigo 74. É permitido a qualquer interessado o conhecimento dos termos do contrato e a obtenção de cópia autenticada de seu inteiro teor ou de qualquer de suas partes, admitida a exigência de ressarcimento dos custos nos termos previstos na Lei 12.527 de 2011. Artigo 75. A empresa pública e a sociedade de economia mista convocarão o licitante vencedor ou o destinatário de contratação com dispensa ou inexigibilidade de licitação para assinar o termo de contrato, observados o prazo e as condições estabelecidas, sob pena de decadência do direito à contratação. Parágrafo 1º. O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez por igual período. Parágrafo 2º. É facultado à empresa pública ou sociedade de economia mista, quando o convocado não assinar o termo de contrato, no prazo e nas condições estabelecidas, 1. Convocar os licitantes remanescentes na ordem de classificação para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços atualizados, em conformidade com o instrumento convocatório. 2. Revogar a licitação. Artigo 76. O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados, e responderá por danos causados diretamente a terceiros ou à empresa pública ou sociedade de economia mista, independentemente da comprovação de sua culpa ou dolo na execução do contrato. Artigo 77. O contratado é responsável pelos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. Parágrafo 1º. A inadimplência do contratado quanto aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à empresa pública ou à sociedade de economia mista a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o registro de imóveis. Artigo 78. O contratado, na execução do contrato, sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, poderá subcontratar partes da obra, serviço ou fornecimento até o limite admitido em cada caso pela empresa pública ou pela sociedade de economia mista, conforme previsto no edital do certame. Parágrafo 1º. A empresa subcontratada deverá atender, em relação ao objeto da subcontratação, às exigências de qualificação técnica impostas ao licitante vencedor. Parágrafo 2º. É vedada a subcontratação de empresa ou consórcio que tenha participado do procedimento licitatório do qual se originou a contratação, direta ou indiretamente da elaboração de projeto básico ou executivo. Parágrafo 3º. As empresas de prestação de serviços técnicos especializados deverão garantir que os integrantes de seu corpo técnico executem pessoal e diretamente as obrigações a eles impostas, quando a respectiva relação for apresentada em procedimento licitatório ou em contratação direta. Artigo 79. Na hipótese do parágrafo 6º do artigo 54, quando não for gerada a economia prevista no lance ou proposta, a diferença entre a economia contratada e a efetivamente obtida será descontada da remuneração do contratado. Parágrafo único. Se a diferença entre a economia contratada e a efetivamente obtida for superior à remuneração do contratado, será aplicada a sanção prevista no contrato nos termos do inciso 6 do caput do artigo 69 dessa lei. Artigo 80. Os direitos patrimoniais e autorais de projetos ou serviços técnicos especializados desenvolvidos por profissionais autônomos ou
por empresas contratadas passam a ser propriedade da empresa pública ou sociedade de economia mista que os tenha contratado, sem prejuízo da preservação da identificação dos respectivos autores e da responsabilidade técnica a eles atribuída. Artigo 81. Os contratos celebrados nos regimes previstos nos incisos 1 a 5 do artigo 43 contarão com cláusula que estabeleça a possibilidade de alteração por acordo entre as partes nos seguintes casos: 1. Quando houver modificação do projeto ou das especificações para melhor adequação técnica aos seus objetivos. 2. Quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto nos limites permitidos por essa lei. 3. Quando conveniente a substituição da garantia de execução. 4. Quando necessária a modificação do regime de execução da obra ou serviço, bem como do modo de fornecimento, em face de verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originários. 5. Quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipação do pagamento, com relação ao cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestação de fornecimento de bens ou execução de obra ou serviço. 6. Para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da administração para a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, considerando alha econômica extraordinária e extracontratual. Parágrafo 1º. O contratado poderá aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras até 25% do valor inicial atualizado do contrato, e no caso particular de reforma de edifício ou de equipamento, até 50% para os seus acréscimos. Parágrafo 2º. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites estabelecidos no parágrafo 1º, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes. Parágrafo 3º. Se o contrato não houverem sido contemplados preços unitários para obras ou serviços, esses serão fixados mediante acordo entre as partes, respeitados os limites estabelecidos no parágrafo 1º. Parágrafo 4º. No caso de supressão de obras, bens ou serviços, se o contratado já houver adquirido os materiais e posto no local dos trabalhos, esses materiais deverão ser pagos pela empresa pública ou sociedade de economia mista pelos custos de aquisição regularmente comprovados e monetariamente corrigidos, podendo caber indenização por outros danos eventualmente decorrentes da supressão, desde que regularmente comprovados. Parágrafo 5º. A criação, a alteração ou a extinção de quaisquer tributos ou encargos legais, bem como a superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data da apresentação da proposta, com comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão a revisão destes para mais ou menos conforme o caso. Parágrafo 6º. Em havendo alteração do contrato que aumente os encargos do contratado, a empresa pública ou a sociedade de economia mista deverá restabelecer por aditamento o equilíbrio econômico-financeiro inicial. Parágrafo 7º. A variação do valor contratual para fazer face ao ajuste de preço previsto no próprio contrato e as atualizações, compensações
ou penalizações financeiras decorrentes das condições de pagamento nele previstas, bem como o empenho de dotações orçamentárias suplementares até o limite do seu valor corrigido, não caracterizam a alteração do contrato e podem ser registrados por simples apostila dispensada a celebração de aditamento. Parágrafo 8º. É vedada a celebração de aditivos decorrentes de eventos supervenientes alocados na matriz de riscos, como de responsabilidade da contratada. Artigo 82. Os contratos devem conter cláusulas com sanções administrativas a serem aplicadas em decorrência de atraso injustificado na execução do contrato, sujeitando o contratado à multa de mora na forma prevista do instrumento convocatório ou do contrato. Parágrafo 1º. A multa a que alude este artigo não impede que a empresa pública ou a sociedade de economia mista rescinda o contrato e aplique as outras sanções previstas em lei. Parágrafo 2º. A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do respectivo contratado. Parágrafo 3º. Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o contratado pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela empresa pública ou pela sociedade de economia mista, ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente. Pelo artigo 83. Pela inexecução total ou parcial do contrato, a empresa pública ou a sociedade de economia mista poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções: 1. Advertência. 2. Multa na forma prevista do instrumento convocatório ou no contrato. 3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a entidade sancionadora por prazo não superior a 2 anos. Parágrafo 1º. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o contratado pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela empresa pública ou pela sociedade de economia mista ou cobrada judicialmente. Parágrafo 2º. As sanções previstas nos incisos 1 e 3 do caput poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso 2, devendo a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, ser apresentada no prazo de 10 dias úteis. Artigo 83. 84. As sanções previstas no inciso 3 do artigo 83 poderão também ser aplicadas às empresas ou aos profissionais que, em razão dos contratos regidos por essa lei, 1. Tenham sofrido condenação definitiva por participarem por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos. 2. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação. 3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a empresa pública ou a sociedade de economia mista em virtude de atos ilícitos praticados. Lei 13.869 de 2019. Artigo 9. Decretar medida de privação de liberdade em manifesta desconformidade com as hipóteses legais, pena detenção de 1 a 4 anos e multa. Parágrafo único. Incorre na mesma pena a autoridade judiciária que, dentro de prazo razoável, deixar de 1. Relaxar a prisão manifestamente legal. 2. Substituir a prisão preventiva por medida cautelar diversa ou de conceder liberdade provisória quando manifestamente cabível. 3. Deferir liminar ou ordem de habeas corpus quando manifestamente cabível. Artigo 10. Decretar a condução coercitiva de testemunha ou investigado manifestamente descabida ou sem prévia intimação de comparecimento ao juízo. Pena
detenção de 1 a 4 anos e multa. Artigo 12. Deixar injustificadamente de comunicar prisão em flagrante à autoridade judiciária no prazo legal. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem 1. Deixa de comunicar imediatamente a execução de prisão temporária ou preventiva à autoridade judiciária que a decretou. 2. Deixar de comunicar imediatamente a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontra a sua família ou a pessoa por ela indicada. 3. Deixar de entregar ao preso, no prazo de 24 horas, a nota de culpa, assinada pela autoridade, com o motivo da prisão e os nomes do condutor e das testemunhas. 4. Prolonga a execução de pena privativa de liberdade, de prisão temporária, de prisão preventiva, de medida de segurança ou de internação, deixando sem justo motivo e excepcionalíssimo de executar o alvará de soltura imediatamente após recebido ou de promover a soltura do preso quando esgotado o prazo judicial ou legal. Artigo 13. Constranger o preso ou o detento mediante violência, grave ameaça ou redução de sua capacidade de resistência a 1. Exibir-se ou ter seu corpo ou parte dele exibido à curiosidade pública. 2. Submeter-se a situação vexatória ou a constrangimento não autorizado em lei. 3. Produzir prova contra si mesmo ou contra terceiro. Pena, detenção de 1 a 4 anos e multa, sem prejuízo da pena cominada à violência. Artigo 15. Constranger a depor, sob ameaça de prisão, pessoa que, em razão de função, ministério, ofício ou profissão, deva guardar segredo ou resguardar sigilo. Pena, detenção de 1 a 4 anos e multa. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem prossegue com o interrogatório 1. De pessoa que tenha decidido exercer o direito ao silêncio, ou de pessoa que tenha optado por ser assistida por advogado ou defensor público sem a presença de seu patrono. Artigo 15-A. Submeter a vítima de infração penal ou a testemunha de crimes violentos a procedimentos desnecessários, repetitivos ou invasivos que a leve a reviver sem estrita necessidade 1. A situação de violência ou outras situações potencialmente geradoras de sofrimento ou estigmatização. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Parágrafo 1º. Se o agente público permitir que terceiro intimide a vítima de crimes violentos, gerando indevida revitimização, aplica-se a pena aumentada de 2/3. Parágrafo 2º. Se o agente público intimidar a vítima de crimes violentos, gerando indevida revitimização, aplica-se a pena em dobro. Artigo 16. Deixar de identificar-se ou identificar-se falsamente ao preso por ocasião de sua captura, ou quando deva fazê-lo durante sua detenção ou prisão. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem, como responsável por interrogatório em sede de procedimento investigatório de infração penal, deixa de identificar-se ao preso ou atribui a si mesmo falsa identidade, cargo ou função. Artigo 18. Submeter o preso a interrogatório policial durante o período de repouso noturno, salvo se capturado em flagrante delito ou se ele, devidamente assistido, consentir em prestar declarações. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Artigo 19. Impedir ou retardar injustificadamente o envio de pleito de preso à autoridade judiciária competente para a apreciação da legalidade de sua prisão ou das circunstâncias de sua custódia. Pena, detenção de 1 a 4 anos e multa. Parágrafo único. Incorre na mesma pena o magistrado que, ciente do impedimento ou da demora, deixa de tomar as providências tendentes a saná-lo ou, não sendo competente para decidir sobre a prisão, deixa de enviar o pedido à autoridade judiciária que o seja. Artigo 20. Impedir, sem justa causa,
a entrevista pessoal e reservada do preso com o advogado, pena, detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem impede o preso, o réu solto ou o investigado de entrevistar-se pessoal e reservadamente com o advogado ou defensor por prazo razoável, antes de audiência judicial, e de sentar-se ao seu lado e com ele comunicar-se durante a audiência, salvo no curso de interrogatório ou no curso de audiência realizada por videoconferência.